E aí, Mulheres Maravilha, como é que vocês estão? Vai começar mais um episódio do nosso Mulher Maravilha Podcast. Como vocês bem sabem, este é o seu lugar de escuta, afeto, acolhimento. Então, sejam todos muito bem-vindos. Já fiquem espertos aí para compartilhar esse conteúdo. Esse lugar também é um lugar para mulheres reais, histórias de vida inspiradoras, gente com garra e, sobretudo, mulheres com amor pela vida. Nossa convidada de hoje é uma mulher maravilha que construiu seu caminho de corpo inteiro. Ela canta, atua, coordena, produz. Ela também sustenta processos e atravessa gerações. Uma artista que vê o palco não apenas como um lugar de brilho, mas um espaço de responsabilidade, entrega e transformação. Alguém que cresceu entre a música, o teatro e a formação constante e que hoje cuida dos bastidores para que outras histórias incríveis possam acontecer. Hoje nós vamos falar de começos, permanências e reinvenções. E o que move uma mulher depois de tanta e tanta estrada, não é mesmo? Nossa convidada de hoje é Tânia Paz. Tânia, muito obrigada pela presença. Seja muito bem-vinda, Tânia, aqui no Mulher Maravilha Podcast, viu? Eu que agradeço o convite, obrigada pelas palavras, né? Olhando assim, eu falei, poxa, obrigada mesmo pelo convite. Obrigada pelo carinho, viu? Tânia, pra gente começar aqui, esquentar os nossos motores internos, e antes de falar da atriz, da cantora e da produtora, eu queria voltar um pouquinho na tua história. Quem era a menina paulistana que você foi? E que tipo de mundo, de emoção, te atravessava na infância? Nossa! Vamos lá. A gente começou começando. A gente já começa lá começando. do começo. Na verdade, assim, quando eu penso, né, na menina, são muitos mundos, né? Assim, eu vivi numa periferia onde eu vivia na rua, então assim, eu tive essa criação de rua mesmo. No começo, onde eu morava era de terra, então imagina, né? Era uma coisa de brincar na rua, de jogar bola, de estar com a turma. A infância, então, como ela precisa ser vivida, como ela precisa, né? ser vivida, assim, bem moleca, né, eu era. E de uma certa forma, assim, tenho essas lembranças, né, de felizes, mas ao mesmo tempo eu tive uma infância que eu nasci com um problema do coração. Uau, então, nos conte isso. Eu tive um problema, eu nasci com um problema que os médicos disseram quando eu nasci pra minha mãe, Tá desenganada. Desenganaram minha mãe. Que bonito de falar isso, mamãe, né, Roberta? Bonito de falar isso, mamãe, gente. Radicalmente, foi assim, falou, não se apega na criança, porque ela não vai vingar. Então, eu cresci com um pouco disso. Mas assim, o que era esse problema? Uma parte do meu coração, o lado esquerdo, não funcionava. O músculo não funcionava. Então, foi um processo de remédios. E só que eu tive uma avó que era muito, né, da fé e levava meus paninhos, minhas roupas para oração. Às vezes me levava, né, na igreja para orar e para pedir para os pastores. Então eu cresci com isso, assim, de 6 em 6 meses era todos os exames. Só que assim, passou um mês. Passaram 2 meses, fui vingando, enfim, tô aqui. Mas aos 9 anos foi muito interessante, porque o médico começou a pedir todos os exames novamente. Falou assim, mãe, vamos fazer tudo de novo. E na terceira vez minha mãe falou, peraí, o que tá acontecendo? Né? Me explica, porque eu estou ficando assustada. Né? Exato. E aí ele falou, mãe, não tenho explicação para o que tá acontecendo. Todos os exames que eu peço aqui não está dando os problemas que ela tinha. E ele virou pra minha mãe e perguntou, falou assim, você acredita em milagre? E a minha mãe falou assim... Que maravilhoso. Nossa, me arrepiei agora. Olha que espetáculo. Então, eu vivi assim, e depois eu vivi com isso, né? De crescer ouvindo que eu não ia vingar, né? E desde então, minha avó começou a me levar, né, pra igreja. Então, assim, mostrando, né, querendo, né, mostrar pras pessoas, né, como testemunho, que eu realmente fui curada, né? Então, assim, eu vivi um pouco essa criança que brincava um pouco na rua, mas ao mesmo tempo eu tenho essa lembrança, tenho essa coisa feliz e tenho essa lembrança pesada de que eu não tinha fôlego para atravessar uma rua. Às vezes eu saía correndo, parava no meio e tinha... Que história, né? E a partir dos 9 você ficou bem. E a partir dos 9 eu fiquei bem. E aí o médico sugeriu que minha mãe me colocasse para fazer esportes. Foi onde eu comecei, né? Era natação, era balé,
era vôlei, era handball. Eu só não fiz futebol porque na época não existia isso para nós tinha mulheres. Para as meninas. Sim. Depois eu fui fazer isso na faculdade, né? Porque eu falei, não, eu preciso fazer, eu quero fazer. E nesse momento da infância, Tânia, com todas essas questões, né, que você trouxe pra gente agora, em que momento que a arte te tocou? Você lembra do primeiro momento do teu encontro com a arte? Foi no teatro, foi no palco, foi dentro da escola, muitas vezes fazendo teatro na escola, na música. Qual foi o primeiro contato que você teve? Na verdade, eu me lembro que quando eu ganhei um pianinho de brinquedo, assim, né, bem coloridinho, assim, da minha madrinha, da minha tia Vera, e aí eu ficava tirando as melodias no piano. Com que idade isso? Eu devia ter o quê? Uns 4, 5 anos. Eu era muito pequena. E aí, né, meus pais voltaram os olhos ali. Muito depois, eu fui descobrir que o sonho do meu pai era que meu irmão estudasse piano. E meu irmão nunca teve essa vontade, né, essa inclinação. E quando eu vim, né, de pequena, tocando, meu pai e minha mãe já ficaram atentos. Logo, eles, né, me colocaram para estudar. Então, assim, o que eu me lembro da arte foi um pouco disso. De tocar, de ver melodia, de ouvir, de querer tirar as musiquinhas, cantarolar ali com o piano. Musicista nata, né? Total. Nasceu musicista. Que loucura. Eu acho que foi uma coisa que veio mesmo. Uma vocação, um talento. E o teatro, em que momento que ele apareceu? O teatro veio um pouquinho depois que meu avô era da igreja, mas aí de uma igreja católica, onde eu estudava. E eles tinham teatro na igreja. E eles me chamaram para fazer algumas peças, assim, com eles. Né, aquela coisa, né, bem de escutar, de ficar um pouco ali, né? Não tinha nenhum treino, mas era mais, né? Vamos fazer, né? Então, eu tive esse contato um pouquinho do teatro ali, só. Né, então, e depois eu fui estudar, né, cresci, não tive mais contato com teatro, foi uma coisa muito pontual mesmo, essa coisa de criança. Experimentar. Mas já te despertou o coraçãozinho pra música e pras artes cênicas. Exatamente, foi uma sementinha que ficou ali, e eu deixei e foi. Mas aí depois, no teatro, foi um pouquinho mais isso, assim. E depois, mais pra frente, você se forma na São Judas e entra ainda bem cedo no núcleo jovem do TBC. Isso. Como é que foi? O que aquele espaço representou para você na tua construção artística e humana? Olha, na verdade, o TBC foi um presente para mim. Sim, foi um presente mesmo, porque eu tinha entrado, né, vou contextualizar um pouquinho, eu estava na faculdade, eu fiz a Universidade de São Judas, e ali eu conheci algumas pessoas que até então, fora nessa essa coisa pontual que eu fiz na igreja com meu avô, eu não tive contato com artistas, né, não tive outras pessoas na família que faziam teatro profissional, era alguma coisa, né, muito amador. E ali na faculdade... Você fez faculdade na São Judas, mas você se formou em qual curso? Educação Artística com habilitação em Artes Cênicas. E a São Judas é muito voltado... O curso, na verdade, ele dá a hora... do currículo, ele dá como direção, então a gente sai como diretor, né? Mas eu quis pegar meu DRT como atriz, que eu queria atuar mais como atriz, não queria tanto fazer a parte de direção. Alguns amigos, acho que na verdade quase todos pegaram como direção, mas eu tive vontade mesmo de fazer como atriz. E aí então ali eu conheci algumas pessoas, e dentro dessas pessoas estava a Fezu Duarte, né? Que a gente se formou junto, a gente tinha um trabalho que era que a gente desenvolveu dentro da faculdade, que era sobre Legião Urbana, com as músicas do Legião Urbana. Ai, maravilhoso. Ai, que delícia, foi adoro. Incrível, maravilhoso. E aí a gente foi fazer fora, a gente foi tentar fazer um projeto fora. Então a gente montou um grupinho. Não era o Faroeste Caboclo? Não era. Tá. Porque o Faroeste Caboclo eu assisti, belíssimo também. Você falou de Legião Urbana, me veio. Não, depois a gente acabou fazendo, que virou o Vixen Hell, né, um grupo. Tá. E aí a gente fez um trabalho dentro do TBC também, que o Gabriel Vilela, né, tava meio que coordenou esse trabalho, e depois a gente foi realmente fazer o projeto que era a ideia, né, original, só em 2004, que foi o Revolução Urbana, que a gente acabou fazendo no Teatro Gazeta. Mas, voltando um pouquinho, a Fezu era do grupo e a gente começou a fazer alguns projetos juntos. E nisso que a gente começou a trabalhar junto, o pai dela, nesse tempo, acho que foi em 99, ele arrendou o TBC. E aí ele viu que a gente estava ali, né, se articulando, organizando, né, criando projetos. Ele convidou a turminha dela, né? Sim. Nós estávamos ali, ele falou assim, vocês não querem vir para fazer, né, alguns projetos aqui dentro, para articular? E foi o que a gente fez, assim. Então, eu falo, assim, agradeço já, né, agradeço de novo o Fezu, Duarte, o Marcos Tidman, né, por esse presente. Eu sinto que foi um presente mesmo, porque ali dentro, imagina,
garota, acabando de se formar, tá ali. E o que ele fez? Ele criou, ele né, remontou ali o TBC e ele colocou a gente e colocou alguns profissionais para estar ali. Então ele colocou o Fauzi Arap para fazer a parte de teatro. Ai, gente, tudo de bom. O Eduardo Gudim para fazer uma curadoria musical. Nossa, só gente boa. Então a gente teve, né, eu comecei a ter contato com profissionais que eu falava, nunca imaginava, né? A gente às vezes na faculdade fica, quero trabalhar com esse. E ali você caiu no núcleo. Ali foi. E assim, e mais do que isso, ele começou a contratar alguns profissionais para estar com a gente, para nos dar assessoria. Então foi Cida Moreira, foi o André Garoli, Cida Moreira, foi a Taya Pérez. Espetacular. Meu Deus. Então a gente tava com os tops, né? Então, nata, assim, né? a nata. Então, assim, foi um presente. Que escola, hein? Foi uma escola, assim. Escola com doutorado e PhD. Já pronto, embutido, né, Roberta? Exatamente. E ali, a gente, né, além de ter esse lado artístico, a gente começou, né, a ver todo o processo, como funciona, como entra grupo, como sai, como administra. Então, tem esse processo, assim. Então, realmente, eu vejo o TBC na minha vida como um presente. Assim. Foi aí que você percebeu que você realmente ia seguir o caminho de ser artista? Eu acho que profissionalmente. Sim, eu acho que ali, na verdade, desde que eu fui para a formação já com esse intuito, assim, não tinha outro, né, outra parada, né? Então, assim, eu queria ter essa formação para seguir mesmo como artista. E ali, assim, foi uma camadinha a mais que deu para falar, opa, realmente é esse caminho, é isso que eu quero. Você sentiu a certeza ali, né? Exato. Tânia, muita gente te conhece até hoje por um trabalho teu, que eu particularmente sou apaixonada. Porque eu também. Vivi isso com a minha filha. E eu também com meu filho em outra geração, veja bem. Para minha filha, esse teu trabalho especificamente, que é o Cocoricó, Camila de Moraes. E um trabalho que atravessou gerações, então muita gente te conhece ainda pelo Cocoricó. O que foi sustentar por tantos anos um trabalho como esse e assim, super ligado e incentivador e estimulador do universo infantil? Primeiro, beijo, Camila. Opa! Beijo pra você, que bom que você acompanhou. Bom, eu fiz parte da temporada do ao vivo, né? Então nós ficamos ali 2 anos trabalhando, fazendo ao vivo, né? Diário. Que maravilhoso. Então, foi lindo, assim. E eu também sinto uma gratidão ali desse tempo, porque além de eu gostar, estar ali como artista, eu vejo que o Fernando Gomes, que é o diretor, aliás, obrigado, Fernando Gomes, pelo convite, porque também foi um presente. De eu estar ali e ver como era o cuidado dele e dos roteiristas, né, que tinham ali, com cuidado com a educação, com comprometimento, com a edificação das crianças, assim, então todas as historinhas eram com muito cuidado, tudo que eles faziam era tudo com tanto zelo, né? Tanto zelo, claro isso. Claríssimo, que além dessa coisa minha como artista, falava, nossa, que grandeza isso, né? Exato. Então assim, e essa coisa de atravessar gerações, a TV Cultura, você grava uma coisa, ela passa pra sempre. Exato. Infinito. É uma emissora que eu adoro. Mesmo, né, gerações. Adoro a programação assim. também, acho absolutamente incrível. Não, é incrível. E assim, eu realmente tenho uma gratidão enorme mesmo, porque é o cuidado que eles têm, sabe, assim, então, eu até fico triste, porque acabou parando com a produção. Tudo bem que, né, não em alguns canais que eles tiveram, que eles compraram, eles estão repassando, né, reprisando. Tem algumas pessoas que às vezes me mandam no Instagram assim, falam assim, te vi. Eu falei, nossa, onde? Ai, que delícia! Falei assim, me avisa. Mas eu sempre assim, em tal, nem sei onde tava passando. Enfim, mas é uma delícia, assim, é muito gostoso, eu fiquei muito feliz, que foi uma coisa muito interessante. Quando o Fê me ligou, o Fernando Gomes, que é o diretor, ele falou, Tânia, queria fazer um convite para você, eu quero que você pense, porque eu não pensei em mais ninguém, eu só pensei em você, porque você toca, você canta, né, você é atriz, então... E ele falou assim, eu não consigo pensar em outra pessoa. Eu falei assim, como assim? E aí, quando eu soube que era, né, o Cocoricó, eu fiquei muito feliz. Eu falei,
Nossa, de estar ali dentro, vendo, né, participando disso. Então, realmente foi uma coisa assim que eu... E fico muito feliz também de ver que bastante gente assiste, né, das pessoas às vezes reconhecerem. Não, trabalho de qualidade, mortal. Eu acho que assim, pelo menos pra mim, pra minha geração e pra da minha filha, é Sítio do Pica-Pau Amarelo e Cocoricó. E Castelo Rá-Tim-Bum, vai. Nossa, Sim, super. Vamos pra nossa, esse lugar, né? Uhum. Maravilhoso. Que Não, bom, meu filho que bom. mesmo tá com 11 anos, ou seja, a Camila tá com 25. 6, vai fazer 6. 6. Gabriel tem 11 e também assistiu muito. Eu ouvi muitos episódios do Cocoricó e eu achava incrível. A produção, o texto, a direção, esse cuidado. E um projeto feito para criança, realmente feito para criança, né? Não Super tem violência, educativo, não fala de violência. Informativo. Não, maravilhoso, gente. Orgulho, cultural, orgulho, viu? né? Imagino que é todo esse orgulho que você está Sim. falando de pertencer de um projeto tão grandioso como esse. Exato. Tânia, seu caminho no teatro, então, é bastante intenso, diverso e autoral. Conta pra gente se existe um espetáculo que tenha te transformado profundamente como artista ou como mulher. Você conseguiria pensar um que você fale, olha, esse me tocou assim profundamente, me transformou de alguma maneira? Nossa, eu não consigo pensar em um específico, porque o que eu vejo, o que eu percebo assim em mim, que cada espetáculo assim me trouxe uma camada, né? Então assim, eu não consigo falar, esse realmente foi uma transição ou esse foi uma virada de chave, não consigo pensar em um. Né, assim, alguns trouxeram alguns lados artísticos, né, que me desenvolveram, outros algumas partes que me desafiaram, outros de uma época começou a me desafiar um pouco a parte musical, de trazer essa coisa do musical, né, para o teatro, que eu tive um pouco de resistência. Pode citar alguns pra gente, então. Se não há um, eu tive citar. um pouco de resistência dessa transição, e aí com o tempo eu fui descobrindo que eu podia trazer. Transição para o teatro musical, você está dizendo? Não, assim, na verdade, trazer a música, porque quando eu me formei, porque só para contextualizar também, eu me formei em piano, sou formada em piano, e no meio, assim, que eu tava para me formar no piano, eu resolvi fazer artes cênicas, eu queria fazer teatro. E aí eu fui passando, e quando eu fui fazer a faculdade de artes cênicas para ser atriz, as pessoas começaram, porque você toca, então vamos tocar. Certo. Não, porque você te toca. chamavam para projetos que tinha música envolvida sempre. E sempre queriam que eu, né, a pessoa juntava comigo para fazer a parte musical. E eu tive um pouco de resistência disso. Eu falava, não, eu tô aqui para ser atriz, eu tô aqui para fazer não sei o quê, eu tô aqui... Então, assim, eu tive essa resistência no começo. Não teve jeito. Tudo era musical. Quando eu entrava, porque você é esse virava todo, musical. né? Talvez você não visse dessa maneira, porque você queria uma coisa mais focada na interpretação, Exato. na realização dos personagens e tal. Exato. Mas você é tudo isso. Mas você é multiartista. Exato. E foi a até gente não pode negar isso. Foi até interessante, que daí quando eu fui fazer o teste do Gabriel Vilela, a gente estava já ali no TBC, estava tudo ali dentro, então eu estava com alguns amigos que também iam fazer o teste. E alguns me pediram ajuda. Falaram, você não pode me acompanhar no piano para eu cantar? Eu falei, claro, né? Tipo, vamos embora. E fui ajudar algumas pessoas, tal, tocando. E no meio do teste, teve um intervalinho, assim, eu saí, a gente foi tomar um café. Aí veio o diretor musical e a assistente de produção, de direção, na verdade, a Lígia de Paula, e o Fernando Musi, eles eram atrás de mim. Falaram assim, olha, a gente queria ver contigo para você fazer parte da banda. Da peça. Sensacional, olha pra onde vai indo, né? Como a coisa vai desmembrando e você vai... Aí eu entrei. Mas a vida vai te chamando, né? Vai te fazendo convites, aí cabe a nós decidirmos. Novos caminhos. E aí foi muito interessante naquele momento, que aquilo me confrontou de uma maneira, e na hora foi tão eu tive um impulso de falar assim, não, mas eu sou atriz, eu tô prestando como atriz, fazendo o teste como atriz. E a Lígia na hora fez assim, então você não quer trabalhar com o Gabriel Vilela? Eu falei, opa, não. Eu não disse isso. Não foi isso que eu disse. Não ponha palavras na minha boca. E ali foi um confronto e eu descobri. Eu falei, não, a gente pode fazer, né, as coisas juntas. Você está falando do Gabriel Vilela, mas você também trabalhou com a Cristina Trevisan, com a Mara Carvalho, que cada um, diretores tão ímpares, né, tão diferentes entre si. O que cada um te trouxe te ensinou, né, sobre escuta, entrega, presença, o que cada um deles te agregou como artista? Bom,
são coisas muito particulares, né? A Mara, eu fiz um processo, na verdade, que não foi um processo de espetáculo, foi uma substituição, né? Que eles já estavam com o espetáculo em andamento, então eu entrei para substituir. Então foi um processo gostoso em que eu tinha que, né? Entender um pouco já o que estava acontecendo, não tanto criar, mas entender mais o que ela estava querendo. Na peça com a Mara Carvalho. Qual era o nome da peça? De Corpo Presente. Então, ali foi 2008. Então, eu entendia... Para quem não sabe, a Mara Carvalho, belíssima, é ex-mulher do nosso querido, amado Antônio Fagundes. Exatamente. Beijo, Mara. Amo de paixão. E ali a gente foi num processo mais, né, de ter que escutar muito o que eles já tinham criado, né? Então, assim, foi um processo, claro, sempre que a gente substitui, a gente traz o nosso, mas sem eles dúvida. já tinham ali, e ela já tinha uma coisa muito estabelecida, né, de estética do teatro, porque a gente não tinha nenhum cenário, eram os atores. Então, assim, movimento zero, até uma estética de braço para baixo, sempre retos, né? Então, assim, não tinha... Então, foi muito interessante, porque eu vim ali do teatro musical, né, do Gabriel Vilela, que é tudo muito grande, tudo muito... né, pra fora, né? Fora, tudo grande, e tudo muito colorido, e ali era roupa preta. E um controle corporal mesmo, né? Exato. Então, com ela foi nisso. Agora, com a Cristina Trevisan, foi muito gostoso, porque a gente criou junto, né? Assim, foi um processo de criação. E qual foi a peça que você foi fez? Foi o Tieta do Agreste, um musical. Com a direção musical do Pepa e a direção dela. E a adaptação dela do texto também. Então, e ela foi muito generosa, assim, ela é muito didática. Então, foi muito gostoso esse processo. De criar junto, de ela tirar de mim o que eu tinha ali, de criar de uma forma genuína, né? Então, assim, eu curti muito que ela trouxe essa generosidade para mim, né? De me puxar, de me instigar, de me desenvolver. Então, foi muito bonito. E uma coisa do Gabriel Vilela, que eu acho interessantíssimo, né? Ele também tem isso, ele tem toda uma equipe, né? De tratamento do espetáculo, mas uma coisa que eu fiquei encantada com ele, assim, é de ver, porque ele também é artista plástico, né? Então, assim, uma coisa que eu sempre lembro, quando falo Gabriel Vilela, eu me lembro de uma cena que ele estava criando. A gente, era um processo, esse também eu participei como processo, né? Desde de estudo, desde, né, de tudo, assim, do começo da criação. E teve um dia que ele estava criando, e aí ele pediu para todo o elenco sentar na plateia. E ele falou assim, gente, senta todo mundo aqui, eu quero que vocês observem. E ele foi criando a cena como se ele estivesse pincelando uma tela. Foi tão interessante, assim, que ele falava assim, agora liga, né, pedia pro técnico, agora liga aquela luz, agora vamos soltar as flores, agora fulano de tal, entra lá e faz aquela cena X. E a gente foi vendo criar aquela cena como se fosse uma tela, uma coisa acontecendo. Então foi nos bastidores ali. Então foi tão... E essa coisa, né, de que a gente tem... a gente escuta ou não o diretor, faz o que ele... E ali foi tão lindo, assim, de eu falar, cara, a gente tem que escutar, a gente tem que estar junto, a gente tem... Porque ele tá vendo muito fora. Às vezes a gente tá ali, né, acaba não escutando tanto pela ansiedade, às vezes o nervosismo de, o que eu tô fazendo, eu entrei nessa, eu quero, né, provar isso. Mas ali ele me provou que é tão bonito de ver, de contemplar fora, e entender o que ele tá, né? Ele me deu uma segurança tão grande de falar, vem, né? Então, assim, para mim foi muito importante, assim, ver esse processo dele, né? E participar desse processo. Assim. Não, e fica a dica aqui para vocês que estão nos acompanhando, não percam nenhuma peça do Gabriel Vilela, porque é sempre um grande espetáculo, né? Eu sou fã dele. E essa que eu fiz foi, eu não comentei, mas foi a Ópera do Malandro, que foi também no TVC. Só isso, né? Maravilhoso! Tânia, e aí você caminha mais um pouco e você amplia o teu olhar e se dá o direito, né? Se permite ir conhecer um novo caminho que foi quando você passou a produzir. Sim. O que te levou a dar o start em produções, sabendo que você já era cantora, você já era atriz? Como é que veio essa coisa da produção? E até porque, assim, você com tantas tarefas, a produção é uma coisa que demanda muita responsabilidade e muito tempo. Como é que foi isso? Conta pra gente. Bom, essa pergunta é muito interessante, porque, na verdade, não foi uma virada e eu fui produzir, né?
desde lá do TBC, quando, né, o Marcos Tidman chamou a gente para fazer... Na verdade, dentro da faculdade, a gente já tinha essa instigação dos professores para a gente produzir, né? Então, assim, eles sempre nos influenciaram, sempre nos desenvolveram para produzir as nossas próprias coisas, né? Então, assim, dentro do TBC, a gente acabou produzindo as nossas coisas, a gente começou a entender todo aquele processo, né, de produção, dentro mesmo trabalhando como artista. Então, isso também se caminhou um pouco nos trabalhos que eu fiz, que nem eu participava de um outro grupo, onde eu também cantava só, participava como atriz, e de repente, no meio do processo, né, o diretor falou, você não pode fazer uma coordenação aqui para mim, de um evento que vai ter? Então, assim, começou no meio do processo, eu como artista, e de repente alguém de fora via, falava, você podia produzir, você podia fazer, né, coordenação. E aí foi indo nesse processo, né? Fazendo alguma coisa aqui, fazendo ali. Nunca foi uma escolha minha, foi quase uma coisa que foi naturalmente a coisa acontecendo. Né? É praticamente que natural que a gente produza, inclusive os próprios projetos. Exatamente, né? Exatamente. E aí eu fui fazendo isso, né? A vida foi elevando, eu acabei ficando um pouquinho mais numa época para educação. Um amigo pediu, né? Me chamou para fazer uma produção de uma peça. Sim, verdade. Então eu vou... Da minha peça, minha gente. É verdade? É sério? A Mulher e um Do teu Corpo. monólogo? Eu fiz um monólogo chamado A Mulher e um Corpo, com a direção do Eric Lenati. Gente, não, assim... Quando esta mulher, minha querida e amada amiga e parceira de bancada, voltar com esta peça, porque ela há de voltar, sim, vocês precisam correr assistir, porque é espetacular. Exatamente. A Mulher e um Corpo. Gente, Não, e foi é um lindo. texto incrível e uma direção, obrigada, Roberta, e acho que é um texto que realmente ainda tem que ser muito dito, né? Que fala sobre mulher, violência e todas as questões que a gente ainda vivencia hoje. E a Tânia acabou aparecendo lá, foi onde eu a conheci, na produção, junto com o Carlos Martim, que fazia a direção de produção da peça. Exato. Uma peça maravilhosa, realmente, a direção do Lenati, né, muito precisa, maravilhosa. Enfim, vão mesmo, quando voltar. E aí daí de repente, né, fui fazer um outro trabalho também do Herança, com a produção dos meninos, do Fagundes, né, do Bruno Fagundes, do Zé. Enfim... E aí fui indo nesse processo, né, também fazendo algumas coisas, estava estudando ainda, né, fazendo regência. Ela ainda foi fazer regência, aula, Roberta. Né? Não contente. Não contente. Eu gosto assim, entendeu? De mulher que se completa, entende? Que vai trazendo pra si, assim... E a gente não pode parar de estudar. Não pode. Não pode. E aí foi isso, assim. Aí foi uma coisa orgânica mesmo, né? Assim, eu nunca busquei muito fazer a produção. Mas de repente atravessa, assim, fala, você não quer fazer. Mais uma vez, a vida vai te dando convites, né? Vai te fazendo você convites. vai abrindo o teu leque, né? O que é maravilhoso. Eu acho... Eu sou essa mulher também, entende? Dentro dos meus talentos e da minha área, onde eu posso ir conhecendo e caminhando, eu vou. E tudo é saber, né? Exatamente. E é muito gostoso também, que nem a produção, você vê acontecer, né? Assim, você não tá ali como artista, mas você tá, né, contribuindo para que aquilo aconteça, né? Então, assim, é muito... E produção é uma coisa gostoso. Maravilhosa, né? Eu produzi televisão muitos anos. Olha só. Porque eu queria, enfim, quando estava me formando apresentadora e tal... Eu fui produzir televisão. E, cara, foi uma escola... de vida, né? Alucinante. De vida, exato. Não é uma escola... É verdade. Para o profissional just. Aquilo esparrama tanto na tua administração. E eu fazia, por exemplo, eu acho que quando você fala de vida, eu acho que faz todo sentido e quero comunicar isso. Um dos programas que eu fazia era 6 horas ao vivo. Você falou do ao vivo? 6 horas ao vivo. Imagina eu tremo só de pensar. De vídeo, de produção e de artístico para você levar 6 horas ao vivo. E eu tenho uma grata alegria de comunicar que nós demos o primeiro lugar de audiência. Olha que maravilha! Isso é uma história assim que eu nunca mais vou esquecer. Mas eu quero dizer que o ao vivo e a produção de TV... me ensinou muita coisa sobre mim, sabe? Administração do tempo e de pessoas, porque eu tinha uma equipe muito grande abaixo de mim e só 2 acima de mim.
lidar com situações que de um segundo para o outro você tem que mudar completamente aquele roteiro que você escreveu, porque você precisa ir para um outro lugar, né? E num ao vivo, a audiência, você fica vendo a audiência das outras emissoras minuto a minuto. Nossa, e ficam falando ali, né, para você, né? Então, ficam falando comigo e eu tenho que pensar no plano, eu tenho que ter o plano B e levar o programa para um outro lugar. Nossa. Né? É uma adrenalina. Ao mesmo tempo, é uma emoção muito grande, porque as coisas são muito reais. Eu gosto muito dessa coisa do real, sabe? Já visto o nosso presente, Mulher né? Maravilha podcast. Porque no editado, você é muito mais seguro, é uma zona de conforto, é bacana, gosto também. Mas o ao vivo tem a coisa da mágica, sabe? Daqueles instantes que acabam sendo gerados e que você ajuda a criar. Sem dúvida nenhuma. E assim, uma coisa de resiliência, sabe? Também, muito grande, entende? De você vencer algumas questões, né? Como é que você administra inteligência emocional, porque você tem que ter completamente. Tem que tomar decisão muito rápido, Eu acho né? que é por aí mesmo. Tânia, legal. Produzir também é um ato político, né? Nós sabemos, ainda mais quando o projeto às vezes nasce da gente. Quais são os temas? O que você acha que ainda é necessário trazer para a cena? Olha, Beth, eu tenho pensado muito nisso e tem muita coisa que eu penso que já tá acontecendo, né? Que é essa coisa da violência. Então tem muitos espetáculos falando sobre isso, mas me assusta um pouco. Porque parece que quanto mais a gente fala, parece que as pessoas não ouvem. E assim, e aí você vê aquele assunto, né, batendo, e aí você vê do lado aqui acontecendo coisas que você fala, meu Deus, mas... Sabe, essa peça que está aqui do lado está falando sobre isso, vamos ter mais um pouco de empatia, vamos, né, ter um pouco mais de amor, e eu acho que não está acontecendo isso, então assim, me preocupa, né, assim, eu tenho essa, né, dessa coisa da violência, de falar, mas tem me preocupado muito, assim, para onde a gente está indo, né? Se não é um veículo, se não é um veículo como o teatro, que traz reflexão, que está movimentando, que abre a cabeça, que se não está acontecendo isso, para onde a gente tem que ir, sabe? Então, assim, eu tenho ficado preocupada. É que não há escuta, né? Mas eu acho que nós temos a obrigação, nós que temos o veículo de comunicação que for, a porta que for, para que a gente consiga comunicar, a gente tem a obrigação de falar sobre. Obrigação, porque a gente tem um poder, uma ferramenta na mão de transformação. E se a gente não falar exaustivas vezes, a gente não... Entende? Por mais que pareça que é um passo de formiga, de fato a gente está vivendo um momento bastante sombrio, né? Como catastrófico, humanidade, porque para onde você olha no mundo... Ou é um desastre natural, ou é um escândalo absurdo. É uma guerra. A gente, infelizmente, está vendo essa história toda, né? Pós-aberrações do Epstein. E assim, cada dia um fio do novelo é tirado e a gente... E vem mais, e não para, né? Não tem... O fundo não aparece. No Brasil mesmo a gente tem uma situação bastante complicada hoje em dia com a violência contra a mulher. E eu acho que a gente tem que se apropriar muito dos nossos espaços de fala para comunicar, para tentar fazer o mínimo. Por mais que pareça que a gente não está contribuindo, a gente está. Eu acredito nisso também. Então continue. Tenho me preocupado, mas é aquilo. A gente tem, né? A gente tem a obrigação disso. Se você tocou uma pessoa, duas, essas duas vão levar para outras. É uma coisa que contamina, exato. Tomara. Você continua estudando, dançando e aprimorando. O que te move a continuar aprendendo, mesmo com uma trajetória tão consolidada? Olha, essa coisa da trajetória consolidada, eu acho tão relativo, né? Porque eu vejo, que nem para mim, são sempre camadas, né? Assim, essa coisa de não parar a dança, não parar de fazer... É um aprender sem fim, né? É um aprender sem fim. E eu sou muito curiosa, eu gosto de desafio. Então, assim, toda vez que eu entro em alguma coisa, parece que vem uma nova camada que você fala, opa, eu nem sabia que isso tinha, que nem aconteceu muito isso
quando eu fui agora estudar pós-pandemia, eu tive essa coisa de voltar a buscar uma coisa que eu reneguei por muito tempo, que foi a música, né? Eu fiz, mas lá no fundo eu falava, eu quero ser atriz, quero ser atriz. Ficava aquela coisa dentro. E aí, na pandemia, eu falei, não, eu preciso voltar na música, eu quero. E eu fui fazer regência. Dentro da regência, eu tinha um professor, que era o Adriano Vasconcelos, e aí ele dava aula de técnica vocal pra gente. Eu sempre, estudei um pouco de canto, mas nunca tinha estudado o erudito, né, para uma ópera, por exemplo. E ali, em 6 meses, ele virou pra mim e falou assim, você desenvolveu muito. Eu nunca tive uma aluna que desenvolvesse tanto em pouco tempo. Mas porque eu já estava também vindo de um outro professor, que eu já estava, trabalhando respiração muito, estava muito focada. E aí eu falei, poxa, também nunca tinha pensado. E ele foi trabalhando de uma forma comigo, que teve um dia que foi tão bonito, assim, que ele falou, não, faz dessa forma, puxa pra cá, faz aqui, pensa assim. E de repente veio uma voz que eu comecei a chorar. Você mesma se surpreendeu, eu me surpreendi, e eu comecei a chorar, eu falei, nossa, eu nunca imaginei que eu pudesse emitir um som desse, assim, né? Então aquilo foi... Então acho que é um pouco disso que acontece comigo. Eu não paro porque toda hora vem uma camada nova, que eu falo, poxa, essa daqui eu não tinha visto. É a mesma coisa assim, né, de outras coisas que eu faço. Isso daqui eu não tinha visto, deixa eu ir. Deixa eu ver até onde vai. Que nem, por exemplo, quando eu me voltei um pouquinho para a educação, eu senti falta de ter um pouco mais de entendimento da cabeça das crianças, né? E nós tínhamos na educação, você especificamente exercia quais papéis? Eu era professora de artes e de música e teatro, em algumas vezes. E de coral. Para e de coral, gente. E de coral. Para crianças. Para crianças. Daí ia... vai da turma do jardim até fundamental, até ensino médio. E o eu era é do verbo não estou dando aula hoje. Não, é que muitas vezes, assim, eu faço uma coisa e não, né, que nem hoje não. mas muitas vezes eu tenho essa coisa de me aprofundar. Aí eu senti falta, porque eu via que tinha muita criança com inclusão especiais, né, na sala, né, que tinha neurodivergências, então eu senti a necessidade de entender um pouco mais. E aí, nisso, eu fui estudar neuropsicopedagogia. Claro, fantástico, maravilhoso. Mas eu acho que o processo é esse mesmo, né? Você precisa se aprimorar e mergulhar no universo que você está trabalhando. Então, eu tenho muito isso. Poxa, senti uma coisa aqui, né? Deixa eu ver. E aí, eu fui no primeiro dia de aula, né? Sobre um assunto, né, da neuroplasticidade, que um rapaz, né, atravessou um ferro na cabeça, então, enfim. E aí, eu assim, no primeiro dia de aula, eu fiz assim, falei, meu Deus, mas eu sou atriz, o que eu tô fazendo aqui? Mas, enfim, aí no final foi uma delícia, assim. Tá tudo interligado. Tá tudo, é convergente, né, gente? Não, e aquilo que eu falo, assim, foi pra minha vida, né? Eu vejo as pessoas diferentes, não só as crianças. Porque a gente vê as crianças, a gente fala, é criança. Não, a criança já é um adulto, porque a gente vê adulto que são crianças. Opa! E a gente vê que não evoluiu nada. Exato. Não que não evoluiu, mas é aquilo, é a essência, já é aquilo. Né? Então, assim, foi muito importante pra mim, né, nesse sentido. Então, pra mim, tem essas camadas que eu vou criando, né? De possibilidades, e desenvolver aquilo que tá em mim, né? Que assim... Eu sabia que tinha alguma coisa de música, né? Vinha, mas assim, nunca imaginei essa parte da ópera, nunca imaginei, né? Se permitir também, se permitir, né? de aprender, de ver, desenvolver aquilo que E se que testar, tenho, né? Para outros lugares, Exatamente. para outras maneiras. Exatamente. É maravilhoso isso. Tânia, você como artista, como é que você tá vendo o tempo passar? O corpo envelhecer? Como é que você tá sentindo isso? Olha, Beth, a gente envelhece, né? Sim. A gente envelhece. Nós sabemos. Se a gente não quiser envelhecer, é só morrer. Hashtag é verdade esse bilhete. É fácil, não quer envelhecer, morre. Mas enfim, eu tenho muita aflição dessas coisas de cirurgia, assim, nossa, eu fujo. Então eu sempre me cuidei, sempre me cuido, para que eu não assim, eu penso que eu quero envelhecer bem, mas não quero entrar em procedimentos, né? Claro que eu acho que pode ser que aí uma hora eu fale, não, eu quero. Mas assim, eu me cuido, eu tento cuidar da alimentação. Eu tive a minha avó e minha mãe, as duas, né?
por parte de mãe, elas tiveram problemas de varizes, com a perna. Minha mãe, muito jovem, teve problema de trombose. Então, eu sempre fiquei muito preocupada com isso. Então, assim, desde cedo, desde de menina, eu fico preocupada de querer me movimentar, de querer ficar mais ativa, né? Mas a gente trabalhar. pensando tanto numa velhice, como pensando como artista ou como ser, né? Sim. A gente precisa estar inteiro, né? Sim. A gente precisa estar a gente tem que conseguir, como você, cuidar da voz, cuidar do corpo, cuidar da alimentação, como um todo, né? Como um A todo, gente precisa exatamente. da autonomia. Exatamente. Eu acho que cada vez mais eu entendo isso. Desde que a gente nasce, a gente precisa de autonomia. Essa é a palavra, né? Muitas vezes a gente chama de liberdade, a gente chama de X, mas é autonomia. De ir e vir e de fazer Quando e de você acontecer. envelhece, tudo que você precisa é ser dono de si, é ter tuas faculdades mentais ok, é ter a tua liberdade de ir e vir com o mínimo de conforto, Não, com o mínimo de dignidade, saúde, sim, dignidade, né? E exatamente. sem isso a gente... E eu não gosto muito de fazer musculação, essas coisas. Mas então eu vou mais pra dança. E também é uma, né, das coisas que eu já Mas você Sim. encontrou algo trago, que já que me dá conversa, prazer, né? que me trabalha, me dá... Né, eu amo a postura de bailarinas. Numa próxima vida... Aí, Roberta, como você. Numa próxima vida, eu quero voltar A bailarina. Roberta tinha o sonho de ser bailarina. Eu tinha o Tinha sonho, mesmo? exato. Olha Eu dancei só. dos 5 aos 15, quase 16. Olha que maravilha. Só parei de dançar, eu já tava dando aula pra baby class e tudo Olha mais. que legal. Eu só parei de dançar porque eu estourei o joelho. Mas o balé pra mim, assim, hoje eu faço pilates, então as profs, amores da Aruá, amo vocês. Elas adoram me gravar porque os meus movimentos têm uma coisa de balé, entendeu? E eu sou que legal. bailarina, internamente eu sou bailarina. É isso. Próxima vida vai ter que dar uma passada por ali. Exato, eu também preciso. Ô, Tânia, falando dessa emoção toda, dessa inspiração, eu queria saber, quando você acorda, qual é o teu mote principal, assim, pra ir buscar novas coisas? Quem é ou o que é? Olha, na verdade, eu acho que o fato de saber que ninguém vai fazer por mim é o que me move, né? Assim, acho que não tem algo que... Mas eu preciso fazer, eu preciso ir, preciso levantar, preciso, né? Não tem. Eu tenho que fazer. Mas não, isso não carrega um peso da sobrevivência? Talvez. Talvez sim. Se eu não fizer, Se eu não, o que é que vai ser, não é? Então acho que é isso que me faz acordar e falar, eu preciso. Tá com vontade de não tá? Vai assim mesmo, sabe? Deu, inspirado. Não tá inspirado, vai assim mesmo. Faz assim mesmo. Tá. Tem dia que a gente não tá inspirado e tem que se inspirar de alguma maneira, né? Tem que ir sem inspiração. Cumprir da melhor forma, né? E aproveitando de perguntar, e o que ainda te dá frio na barriga? Tudo. Assim, quais são os projetos que você ainda quer realizar? Muitas coisas me dão frio na barriga. Vir aqui me deu um pouquinho de frio na barriga. Foi uma delícia. Que assim. bom, Tudo gostoso né? saber Mas a disso, gente, né? toda vez que tá aqui, também tá com frio na barriga, né? Olha, Isso é uma muito vez eu bom. ouvi de um diretor um grande diretor que disse o seguinte: o dia que você... Isso era na televisão, né? O dia que você não tiver borboletas no estômago e um coração disparado, prestes a começar a falar, você morreu. Exato. E Olha isso que lindo, acontece, tá vendo? Perfeito. E eu concordo plenamente Eu com também. isso. Por mais preparado, por mais à vontade, porque assim, eu sinto esse lugar, como eu sinto a câmera na televisão, etc., é muito meu lugar. Mas ligou a câmera... É que eu não posso falar aqui a frase que ele dava, entendeu? Depois você me fala no particular. Vai ser Como meio dizia pesado. Paulo Altran no teatro, tocou o terceiro sinal, querido, é você ou você empurra e vai. Não tem vai. jeito. É isso. Exatamente. É isso. E infelizmente a gente está chegando no nosso final, pois né? é. Tem sempre tanta coisa gostosa Sempre. para compartilhar e falar, enfim. Muita troca. Então a gente queria que você olhasse para aquela câmera e você falasse com o teu público, com o nosso público, enfim, do Brasil e do mundo, diretamente com quem sonha em viver da arte. Que palavra conselho você gostaria de deixar? Olha, assim, por experiência, façam essas camadas, né? Desenvolvam, descubram aquilo que você tem
e corra atrás do que você acredita, do que você acha que você pode. Quando a gente imagina, já é o que é, né? Então acredite nisso, que tá lá dentro já é. Então, que só vai. bonito isso. E é Quando verdade, a gente acredita, a gente sente já é o que é, e é verdade, né? Eu acho que o maior presente que a gente se dá é a gente se escutar, porque a gente tem todas as respostas. É verdade. E a Não gente é? se permitir, como você mesmo falou aqui ao longo do nosso bate-papo, né? Exato. Se permitir encontrar esses novos caminhos dentro do seu próprio caminho, né? Tânia, Exatamente. deixa os teus contatos para quem quiser entrar em contato com você, te contratar para uma audição. Gente, ela canta um divinamente. evento, enfim. Os teus multitalentos, deixe todos os teus contatos, por Atua, favor. canta. Valeu. Bom, meu Instagram, @TâniaPaes, P-A-E-S, e e-mail, taniapaes@gmail.com. Então, se vocês quiserem, só entrar em contato. Tânia, obrigada, querida, Muito pela obrigada. presença. Imagina, eu que agradeço, Uma delícia, gente. obrigada. É muito gostoso Obrigada receber mesmo. lá, viu? Imagina. E é isso aí, o nosso podcast está chegando ao fim. E é sempre aquela coisinha ruim, né, gente, quando a gente termina, mas já muito animadas para preparar o próximo episódio. A gente agradece muito a tua presença. Obrigada. Vocês todos aí já compartilhem esse conteúdo, que eu tenho certeza que vai inspirar muito mais gente, Brasil afora. E nós nos vemos no próximo episódio do Mulher Maravilha Podcast. Fiquem bem e fiquem com Deus. E até lá. E aproveitando aqui para pedir para vocês compartilharem e seguirem a gente nas redes, no YouTube, no Spotify e no Instagram, Mulher Maravilha Podcast. Gente, foi um prazer. Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau. Beijão.